Entrevista com o Gustavo Leite, presidente do CTC, Centro de Tecnologia Canavieira. Gustavo, o CTC tem passado por várias mudanças. Fale um pouquinho sobre isso, por favor. O CTC, na realidade, tem 40 anos de existência, né? Começou como um centro de pesquisa e desenvolvimento da Copersucar, né? Ou seja, resguardado por um certo grupo de usinas paulistas, basicamente. Isso ele foi, basicamente, de 69 até 2004, quando ele já deu uma ampliada no escopo dele e se tornou uma sociedade sem fins lucrativos, abraçando unidades do Brasil inteiro. Tá? A nova fase que a gente entrou no ano passado é a fase de SA, tá? E isso basicamente se deveu pela necessidade de ter uma arquitetura tanto tecnológica quanto financeira, de tal maneira você aumentar os aportes financeiros e possibilitar as alianças tecnológicas necessárias para dar o próximo salto de produtividade no setor. Bom, pesquisa, aumentar a produtividade, isso é fundamental. O setor energético entendeu isso? Eu acho que sim. Eu acho que, principalmente quando a gente olha nos últimos 15 anos, tá, o ganho de produtividade nos diversos processos que vão originar ou etanol ou açúcar lá na ponta, cresceram cerca de 12% na cana, tá, em termos de litro por hectare ou quilo ou tonelada por hectare, no caso do açúcar. Quando a gente olha para outras culturas, principalmente aquelas que competem mais diretamente na produção de açúcar e etanol, como beterraba no caso do açúcar e milho no caso do etanol, a gente vê que essas culturas cresceram de 40% a 50%. Tá? A essas culturas foi incorporado um grupo de tecnologias que ainda estão distantes, 5, às vezes até mais anos no caso da cana. Quer dizer, elas já usam essas tecnologias, como o melhoramento de plantas assistido por biotecnologia ou transgenia também, está atrasado 15, 20 anos. Tá? Então acho que o setor entendeu, claro que existem inúmeras facetas que o setor tem oportunidade de melhorar, tá? Mas o da tecnologia obviamente está no radar. Quer dizer, eu acho que não existe uma palestra como essa de hoje onde a gente não fale bastante em tecnologia. Como é que estão as pesquisas no CTC? O CTC focou a pesquisa basicamente nas áreas onde a gente entendeu que tinha uma vantagem competitiva. Tá? A primeira é oriunda do fato da gente ter o maior banco de germoplasma do mundo em cana. Tá? Isso faz com que a gente seja o candidato natural, tá, para assumir a liderança do melhoramento das plantas. Tá? De novo, seja sobre a forma convencional, como até hoje é feito em cana, seja sobre a forma assistida por biotecnologia. Em ambos os casos, a gente aumentou muitíssimo os recursos dedicados a ambas as áreas, tá? Sob o ponto de vista de fazer alianças com detentores de genes ou mesmo de desenvolver tecnologias in-house. Tá? Nós temos orçamento esse ano que é mais de 4 vezes maior que o ano passado nessa área. Tá? E outra fonte importante também, ainda dentro da parte agrícola, é o lado de encurtamento do plano, da forma como você desenvolve uma variedade. Uma variedade tipicamente demora de 12 a 15 anos para ser trazida ao mercado, a um custo de quase 150 milhões. A gente quer cortar esse prazo ao meio. Tá, basicamente, ainda antes da introdução de marcadores moleculares, onde a gente vai ganhar mais 1, 2 anos. Tá? Então, existe um grande potencial de quase dobrar a taxa de inovação que as variedades trazem ao setor, antes ainda da transgenia. Quer dizer, hoje você tem um setor que cresce a 1,5% ao ano, nos últimos, sei lá, 30 anos, tá? A gente quer dobrar essa taxa para cerca de 3%. Tá? O outro lado do CTC são as tecnologias disruptivas de segunda geração. Ou seja, se a gente olha para a cadeia de valor como um todo, o setor como um todo passou para a segunda geração. Ou seja, a gente já não deve mais fazer melhoramento na primeira geração, a gente já está falando em enzimas e micro-organismos geneticamente modificados, a gente está falando em etanol celulósico. Quer dizer, esse é o futuro dessa indústria. Futuro que, no caso de outras culturas, já é o presente. Tá? Então, a gente tem um tempo para correr atrás. Tá? E esses dois lados, tá? Melhoramento de plantas e tecnologias disruptivas de segunda geração, que é o foco do CTC. A gente optou por esse foco. Várias outras coisas que a gente deixou de fazer podem ser feitas por inúmeros outros players do mercado. Essas a gente acredita que ninguém está em posição como nós de fazer. Bom, vai ter o Cana Show agora em dezembro. Isso é 5 de dezembro? O Cana Show, como é que vai ser no dia 5 de dezembro em São Paulo. Uma das mudanças, você deve estar perguntando, por que São Paulo? Sempre foi feito em Piracicaba? Na realidade, a gente vai fazer também inúmeros dias de campo em Piracicaba e em outros lugares, tá? Porque existe realmente interesse do CTC em divulgar não só suas novas variedades, como também a melhor forma de empregá-las. Tá? O caso de ser feito em São Paulo é porque existia um grupo de constituintes do CTC que não era atendido.
Tá? Então você está falando dos capitães da indústria, você está falando dos bancos, você está falando de parceiros tecnológicos que basicamente tinham problemas de logística de passar um dia inteiro em Piracicaba. Tá? Então a gente decidiu que a partir desse ano quem vai atrás somos nós. Então esse grupo a gente atende aqui e os nossos clientes a gente vai onde eles estiverem. Teremos novidades? Teremos novidades, sem dúvida nenhuma. Agora eu acho que o ponto principal do Cana Show vai ser explicar a nossa estratégia, o que foi feito na implementação dela de um ano para cá, e o que eu acho que é o mais ansiosamente aguardado é o lançamento da nova família de variedades para os cerrados, né? Quer dizer, a gente sabe que um dos vários fatores que comprometeram a produtividade do setor nesses últimos anos é o fato de ele ter se expandido para regiões para as quais não havia variedades desenvolvidas. Tá? Então a gente nesse ano está começando a lançar as primeiras variedades tailor-made para os cerrados. Quer dizer, isso já vai causar um salto de produtividade interessante para aqueles que lá produzem. Muito obrigada. De nada. Tchau. Entrevistei o Gustavo Leite, presidente do CTC.